Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo sempre informações, notícias, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos conversar sobre poluição. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. Pois é, poluição. E quando eu falo em poluição, eu estou me referindo à poluição atmosférica. Isso porque nós sabemos que existem vários tipos de poluição, não é mesmo? Poluição sonora, poluição visual, tem uma série de poluições, mas especificamente eu quero falar sobre a poluição e as suas consequências na saúde humana. Nós sabemos que nas grandes cidades, principalmente, o nível de poluição está cada vez mais alto, de tal forma que, segundo a Organização Mundial de Saúde, por volta de 2050, nós teremos o dobro da quantidade de poluição no ar atmosférico, principalmente nas grandes cidades. E São Paulo não foge disso, né? São Paulo é um local com muita poluição. A grande parte dos elementos poluentes no ar é advinda do desmatamento, né? Que aí nas grandes queimadas você tem a liberação de muitas substâncias tóxicas, inclusive, e também da queima dos combustíveis fósseis. E o principal vilão da história ainda é o petróleo e seus derivados. Então a gente vê que nas indústrias a queima de muito petróleo, e assim como também no uso dos veículos automotores, principalmente caminhões, ônibus. Os veículos de passeio também liberam uma grande quantidade de substâncias poluentes, mas é um pouco menor. Apesar de que atualmente a gente já está começando a ter uma substituição aí dos carros por motor a combustão por motores elétricos, mas ainda o número é muito rudimentar, que não interfere, que ainda não está interferindo nos limites da poluição. E a gente vê que os poluentes são, além do gás carbônico, que é extremamente tóxico ao nosso organismo, nós temos materiais particulados como enxofre, zinco, cobre e muitas outras substâncias que são inclusive cancerígenas. Então é uma coisa que é uma preocupação muito grande da saúde pública. No entanto, pouco se tem feito em função disso. A poluição ela entra através das nossas vias aéreas, principalmente pelas vias aéreas, porque nós temos a poluição também acometendo aí as nossas superfícies corporais, por exemplo, a pele, as mucosas, as conjuntivas, mas basicamente ela entra mais pelas nossas vias aéreas, pelas nossas narinas, atingindo aí a traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos, e aí caem na corrente sanguínea e da corrente para todos os nossos tecidos, todos os nossos órgãos, todas as nossas células. E aí as diversas consequências, desde as consequências momentâneas e até as consequências duradouras e mais, vamos dizer assim, mais perene e mais traumática.
Assim, a curto prazo de tempo, nós podemos ter aí manifestações cutâneas, alergias de pele por causa da poluição, nós podemos ter irritação ocular, conjuntivite irritativa, nós podemos ter inflamação dos brônquios, causando aí uma bronquite e consequentemente, um inchaço das vias aéreas com diminuição da passagem do ar. Com isso, a gente tem uma diminuição da oxigenação tecidual e aí a pessoa pode ter todas as consequências dessa baixa oxigenação tecidual. Qual seja, envelhecimento precoce, né? Porque afinal de contas, nosso organismo precisa de oxigênio para fazer as suas trocas gasosas, para fazer o seu metabolismo. E a partir do momento em que não tem muito oxigênio, há um envelhecimento precoce aí do nosso organismo como um todo. Nós podemos ter mau funcionamento de determinados órgãos, por exemplo, nós podemos ter sonolência, porque falta oxigênio a nível cerebral, sonolência, dificuldade no raciocínio, cansaço. Os brônquios e bronquíolos, os alvéolos, então, são constantemente bombardeados por esta poluição, o que pode levar inclusive a um enfisema pulmonar, que é a destruição dos alvéolos, aquilo que ocorre frequentemente com os fumantes. Só que o cigarro é alguma coisa que você ativamente coloca para dentro do seu organismo, a fumaça, a poluição, e a poluição atmosférica é algo que muitas vezes você não consegue. Aliás, você não participa ativamente, mas passivamente você está sujeito aí à poluição. Isso sem contar os elementos que são carcinogênicos, ou seja, que podem eventualmente produzir um câncer, né? E a gente sabe que em torno de 7 milhões de pessoas por ano morrem em função da poluição, isso no mundo todo. E existe um grande número de falecimentos de pessoas em função direta ou indireta da poluição aqui em São Paulo e no Brasil. No entanto, não se tem aí uma estatística adequada no Brasil como um todo desta relação direta entre a poluição e a morte propriamente dito, mas a gente tem essa estimativa. Existem casos em que nós, assim como nós podemos eventualmente estar contribuindo positivamente para aumentar ainda mais a poluição no nosso organismo, que é justamente essas pessoas que utilizam aí principalmente o cigarros ou outras substâncias tóxicas que ele utiliza ativamente, ou então os charutos ou mesmo esses outros cigarros eletrônicos, que você está introduzindo mais poluição no seu organismo. Então, isso pelo menos daria para ser evitado. No entanto, essa poluição atmosférica são poucas coisas que nós podemos fazer. Sabemos que na época do tempo mais seco, a quantidade de poluição aumenta no ar atmosférico, então nós estamos mais suscetíveis. Então a gente recomenda, por exemplo, que exercícios físicos, na medida do possível, sejam feitos em áreas um pouco distantes aí onde tem aí fluxo de carros, de ônibus. Se for algum parque, é melhor do que um parque arborizado, inclusive, do que no meio aí em vias com alto fluxo de veículos. O que a gente pode fazer para fugir dessa poluição, e o resto a gente tem que entregar
aí para as autoridades governamentais, no sentido de, na medida do possível, ir controlando as poluições que são produzidas aí pelas fábricas, pelos veículos automotores. Bem, por hoje é só e na próxima semana eu estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos um vídeo.